Hoje eu quero falar sobre a retomada do Rio Grande do Sul. Estamos completando um ano de uma das maiores tragédias da nossa história recente. Para alguns parece que faz muito tempo, já para outros a sensação é de que foi ontem. As imagens ainda são vívidas. Bairros inteiros submersos, empresas fechando as portas, as famílias desalojadas, as cidades inteiras parando. E mesmo agora, um ano depois, a verdade é que ainda estamos em processo de reconstrução. Tem empresas que ainda não voltaram a funcionar. Tem comerciante ainda que está pagando as dívidas lá do prejuízo. E tem prefeituras tentando reorganizar o seu orçamento. E em muitos lugares, algo em comum. A dor ainda mora ali. A retomada, ela é lenta. Em alguns casos vai levar anos. Mas isso não é pessimismo, é a realidade. Mas também é justamente por isso que a política tem um papel fundamental nesse momento. Porque reconstruir não é só levantar a parede. É apoiar quem produz, é incentivar quem emprega e é investir em infraestrutura. É reestruturar a base econômica de cada região que foi devastada. Essa é a hora da sensibilidade, mas muito mais da estratégia. É hora de olhar para frente com responsabilidade, de garantir que o orçamento público priorize sim o que é urgente. É o momento de mostrar que o poder público ele não está presente só na emergência, mas também na recuperação. E mais, é hora de lembrar que as tragédias climáticas não são exceções. Elas estão se tornando parte da rotina. Então, planejar, prevenir e mapear áreas de risco é investir em resiliência. E deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade. O Rio Grande do Sul, sim, ele é forte. Mas a força do gaúcho não pode ser usada como desculpa para deixá-lo sozinho. A reconstrução, ela segue coletivo. É passada por cada vereador, por prefeito, deputado, senador e governador. Passa por quem tem o poder de decidir o que vai ser prioridade. Se a enchente marcou a história, que a retomada seja o capítulo da superação mais admirável que já escrevemos. O maior representante da classe médica gaúcha está de volta aos estúdios aqui da Masper TV, no programa Em Evidência na TV, com muita honra que recebemos hoje o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Trindade. Seja muito bem-vindo, presidente, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui, trazendo esses assuntos da medicina gaúcha, que envolve toda a sociedade, né? E eu aprendo muito, inclusive, né? Porque tem questões que vão até desde o barzinho da esquina ali até debates de televisão que muitas vezes acabam desinformando mais ainda. Sem dúvida alguma, né? Trazendo mais informações desencontradas, mais confusão para a sociedade. Então é bom chamar aqui quem entende, presidente do conselho aqui, para desmistificar algumas questões. Vou começar, presidente, lhe perguntando o que o senhor acha, por exemplo, do profissional, que a gente tem muito respeito, o profissional farmacêutico, que está exercendo a função de médico, por exemplo, a prescrever o receituário de medicamentos. No meu tempo, isso era papel do médico. Sem dúvida alguma, no nosso tempo também é, né? Na verdade, houve uma certa confusão de conceitos, ou uma medida populista do Conselho Federal de Farmácia, que vislumbrou essa possibilidade de fazer uma resolução ilegal, tanto que foi cassada pela Justiça, que dava a possibilidade dos farmacêuticos prescreverem. Mais uma vez, reforço, a farmácia é uma profissão fundamental na área da saúde, sem dúvida alguma. Só que muitas vezes querem confundir esse conceito de multidisciplinaridade, que é fundamental, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Só que não é todo mundo fazendo tudo, é cada um na sua área dando seu melhor expertise. E o Conselho de Farmácia deu atribuição para os farmacêuticos de prescrever medicamentos, que não é a função deles. E não é a função, tanto que eu acho que a maioria, até muitos farmacêuticos, ficaram envergonhados com essa atitude do Conselho Federal de Farmácia, uma medida um tanto quanto populista, que não se entende o objetivo. O objetivo era o quê? Das grandes redes, grandes grupos econômicos, aumentar a prescrição de medicamentos? Não sei, mas felizmente o Judiciário já se pronunciou e cassou essa resolução do Conselho Federal de Farmácia.
Muito bem. Na sua opinião, presidente, como cirurgião do aparelho digestivo, nós já falamos sobre isso, inclusive fazendo uma analogia sobre a questão do inverno, né, das superlotações, que a gente não gosta, mas que acontecem, e o doutor Eduardo tinha falado, eu também sou cirurgião, não gosto de sangramento, mas tem que estar preparado para essa situação. Eu gostei daquela, nunca mais vou esquecer daquilo ali, que é muito claro que a gente está dando o recado, né? E agora vai começar o inverno de novo, né? Mas a questão, por exemplo, falando da sua área, doutor Eduardo, o cirurgião do aparelho digestivo, quando é indicado a cirurgia bariátrica para o paciente, como é que fica isso? Cirurgia bariátrica é um excelente procedimento que se popularizou nos últimos anos, que é um tratamento muito mais que para o indivíduo perder peso. Não é um tratamento, é que é indicado para os pacientes que apresentam obesidade, que é calculado pelo índice de massa corporal, um paciente com índice de massa corporal maior que 40, tem uma indicação já formal de cirurgia bariátrica, ou um índice de massa corporal maior que 35 com comorbidades relacionadas, hipertensão, diabetes tipo 2, apneia do sono, refluxo. Só que a cirurgia é muito mais que pela questão da perda de peso, ela é muito mais para melhorar o indivíduo do ponto de vista metabólico. Então, a cirurgia, o indivíduo vai perder peso também com a cirurgia, só que ele vai melhorar o seu perfil metabólico, o seu perfil clínico com a melhor das comorbidades. Então, está muito indicada, respondendo a tua pergunta, ela está indicada para indivíduos que têm esse índice de massa corporal, acima de 40 ou acima de 35. O índice de massa corporal é facilmente calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, só que ela é uma cirurgia que o benefício dela é muito mais que a pura e simples perda de peso. Sim, sim. Inclusive tem gente com risco, né, de morte, né? Não, tem gente, se não operar, vai ter o risco de um acidente vascular cerebral, do infarto agudo do miocárdio. Então, a cirurgia está muito bem indicada para melhorar clinicamente esse indivíduo. Sempre com a opinião de profissionais capacitados, sempre tem que procurar a avaliação, né, de endocrinologista, nutricionista. Mas a cirurgia é uma excelente ferramenta, ela é um dos melhores, atualmente, é o melhor tratamento para os pacientes que apresentam esse índice de massa corporal elevado, para melhorar, não apenas para perder peso, mas para a melhoria das suas comorbidades. Doutor Eduardo Trindade, os alunos de medicina, do curso de medicina da UBRA, recorreram ao conselho, né, ao CREMERS, devido à falta de estrutura mínima para os seus estudos. Que medidas o conselho está tomando sobre esse caso específico? Eu, sinceramente, não conhecia essa situação da UBRA, sem condições para os alunos estudarem medicina. A UBRA teve várias questões, infelizmente, que tomou várias medidas. Uma delas, a abertura de um campus em São Jerônimo, aumento do número de vagas em Canoas e uma abertura de um campus em Gravataí e Porto Alegre, mesmo sem mostrar condições nenhumas para abrir essa faculdade. E os alunos pularam. Só que não é nem isso, só que os alunos da UBRA de Canoas já vieram várias vezes em comitiva lá no conselho a fazer denúncias. Nós já tomamos algumas medidas de comunicar ao Ministério Público Federal, Ministério da Educação e Ministério Público Estadual, pela questão do consumidor. Eles estavam pagando um produto, pagando e não estavam recebendo. E principalmente o Ministério da Educação e o Ministério Público Federal, porque não estavam apresentando as condições mínimas. Quais que são elas? Os alunos lá se matriculavam, aula de pneumologia. Não tinha professor de pneumologia para dar essas aulas. Daí eles tinham aula de clínica médica, que é uma parte principal, anamnese e exame físico, que é aquela parte na medicina tu aprende a conversar com o paciente, quais perguntas são importantes, sim, e fazer exame físico não estava tendo aulas. Então o conselho foi obrigado a tomar providências até drásticas lá, de tentar quase a interdição lá dos locais de ensino da UBRA, porque não apresentavam condições mínimas. E aí depois o problema lá na frente dos sempre profissionais. Lembrando de formar um mau profissional. Sem preparo. São Jerônimo é uma cidade excelente, só que não é uma cidade que tem condições de absorver uma faculdade de medicina e fazer a formação da faculdade de medicina. Mesma coisa, o município de Porto Alegre está saturado com o número de alunos. A gente sempre fala sobre a questão do número também de profissionais no mercado, né? Que o pessoal diz que faltam médicos no Rio Grande do Sul. Eu sempre gosto de recorrer a essa... isso que a gente sempre fala, só que os dados já estão muito claros. Não tem essa. Não faltam médicos. Não falta... Não, o médico não está sendo contratado. Não. Chega lá no posto da Bom Jesus. O cliente chegou lá esses dias, vamos fazer uma fiscalização no posto da Bom Jesus. 200 pacientes para 2 profissionais.
O médico vai trabalhar lá, imagina, o cara vai trabalhar Não, primeiro, ninguém quer trabalhar lá pela insegurança, Sim. pela falta de estrutura Sim. e pelo contrato de trabalho. Não, a prefeitura subcontrata uma empresa, que subcontrata uma outra empresa, Meu Deus. que contrata um médico que tem que criar uma pessoa jurídica para atender lá. Aí tem 2 profissionais para 200 pacientes. E daí a população quer quebrar tudo, muitas vezes com razão, porque fica Sim, e a culpa é do médico, está na frente e a culpa dela. do médico está na frente dela, que não consegue atendimento. Não consegue atendimento, coisa séria. Bom, também teve a questão, falando nisso, do papel do Conselho contra a disseminação de fake news, principalmente na época da pandemia, presidente. A pandemia foi um período que o mundo inteiro aprendeu muito, o Brasil inteiro aprendeu muito. E se quis criar uma certa divisão na área médica. Há médicos favoráveis a X ou Y, a tal partido. E o Conselho tentou manter, com muita serenidade, tranquilidade, uma postura técnica, uma postura científica, sem viés político-partidário ou ideológico. O brasileiro, que nem época de Copa, todo brasileiro vira treinador. E na pandemia virou todo mundo médico. E na medicina, a medicina é uma ciência das probabilidades, é uma ciência biológica, a gente trata com probabilidades, com possibilidades, e é uma ciência das verdades mutantes. Sim. Daqui a pouco chega numa nova... Está sempre pesquisando, novas realidades se mudam. Ah, não, olha, o melhor tratamento nesse momento é esse ou aquele. Nós não podemos ter dogma. A medicina não pode ser baseada pela paixão. Ah, não, a minha opinião é A, a minha opinião é B. Não. Estudar. Espera aí. Tem que ser baseada em dados, em ciência, no método científico, na questão que são verdades transitórias, que daqui a pouco dali adiante pode mudar. Mas que a gente tem que tratar com parcimônia. E não a partir do momento que se trata com paixão... Política. E político partidário, não posso não, porque eu sou de tal partido, eu defendo o tratamento A, se eu sou de outro partido, eu defendo o tratamento B. Daí não é mais ciência, daí não é medicina. Paixão. Daí é paixão. Pelo meu CPF eu posso ter, se eu voto no partido A ou B. Mas como médico, eu tenho que baseado pelo método científico, pela ciência, pelo que as melhores informações mostram, pela medicina baseada em evidência. Muito bem, né? Bom, a gente teve aí, eu quero saber a opinião do presidente sobre a decisão do CNJ que determina o fechamento dos hospitais de custódia. Isso é uma questão extremamente importante, é um assunto que é importante a sociedade discutir isso, porque senão fica só na psiquiatria, fica só na área médica e a sociedade acaba não discutindo isso. O que o CNJ pensou? Não, vamos fechar aqueles hospitais de custódia. Quais são eles? Aqueles indivíduos com problemas psiquiátricos e que cometeram crimes. No caso, em Porto Alegre, aqui, como temos o Instituto Psiquiátrico Forense. Não, o IPF. O IPF. O Instituto Psiquiátrico Forense. Nós precisamos ter essas estruturas especializadas. Isso eu vou até um pouco mais. Teve uma lei antimanicomial no início dos anos 2000 que tende a demonizar os hospitais psiquiátricos, enquanto que são hospitais extremamente importantes. Pois é. Porto Alegre está virando uma cracolândia. Vai botar onde? O paciente psiquiátrico colocar no hospital geral é muito questionável, porque o hospital geral, como o hospital de clínica, o hospital Conceição, tem que ter muito poucos leitos para a psiquiatria, porque são leitos de alta rotatividade, são leitos de alto custo. Nós precisamos ter hospitais psiquiátricos que atendam pacientes psiquiátricos. Não se demoniza um hospital especializado no câncer, um hospital especializado em cardiologia, mas se demoniza um hospital psiquiátrico dizendo, não, olha aqui uma foto de São Pedro dos anos 40, quando eram depósitos de gente. Tudo bem, nos anos 40 eram depósitos de gente, tem que se condenar aquelas práticas daquela época, só que atualmente nós temos hospitais psiquiátricos modernos, que usam terapêuticas avançadas, que são terapêuticas adequadas. Nós não podemos demonizar os hospitais psiquiátricos, são necessários e esses leitos agora estão fazendo falta. E a população cresceu também, né, presidente? E as doenças também. As doenças psiquiátricas cresceram junto. O percentual pode se manter estável ou ter aumentado. A drogadição, nós precisamos desses leitos e agora não se tem mais eles. Porque se precarizou a estrutura já existente. Mas o que você tem medo? O que você acha feio? Se teve uma certa briga com ramos da psicologia que quis tomar essa questão, é muito triste isso. É uma profissão fundamental dentro da estrutura, só que não podemos demonizar. Eu diria que são ramos políticos partidários ideológicos, não baseado em ciência, não baseado nas melhores evidências, que quis demonizar
a psiquiatria moderna, psicofármacos, a questão da indicação de internação psiquiátrica, que muitas vezes se faz necessária. Sim, as cracolândias estão aí, né? E as pacientes sem tratamento. Sem tratamento, zumbis, principalmente, à luz do dia. Principalmente para aquela população de baixa renda que depende do Sistema Único de Saúde, que daí não consegue, muitas vezes, internação para o seu filho dependente químico, para o seu familiar dependente químico, ou para o seu familiar esquizofrênico. Tem que estar tratando em situações em caráter ambulatorial, que a gente sabe a dificuldade, e que reforço. Não se quer fazer interação compulsória de ninguém, não. Quer-se ter a opção, quando necessário, de uma intervenção psiquiátrica adequada. Perfeito. Presidente, como é que está a questão também, a gente falou ali das receitas médicas, né? Do prontuário, das receitas médicas azul e amarela, mas agora na questão do formato digital. Perfeito. O Conselho desenvolveu lá na época da pandemia da Covid-19 as receitas digitais, eletrônicas, para a receita branca e a receita de controle especial, por exemplo, para antibiótico, que agora todo mundo usa no Rio Grande do Sul. Fico até feliz, vou numa farmácia, alguém fica usando a receita do Cremers ali. Agora todos os médicos usam. Eu me lembro quando a gente conversou sobre isso lá. Então, é uma receita que já existe, está todo mundo usando. Agora, nas grandes redes de farmácia, 80% das suas vendas são pela receita através do Conselho. O que aconteceu? Agora tivemos as tragédias lá de maio de 2024. As pessoas não conseguiam mais ir até o seu médico e o seu médico não conseguia ir mais na vigilância sanitária. Como funciona hoje em dia? Receitas para medicações que interferem no sistema nervoso central, que podem causar dependência ou pode ter seu uso de abuso, tem que ser feita uma receita que a gente chama azul ou amarela. Morfina na azul, por exemplo, algum remédio clonazepam, remédios... As normais são brancas. Preta, as normais são brancas. São brancas. Em resumo, tarja preta, que são aquelas de maior controle, tem que ser as receitas de maior controle, que são as azuis e amarelas. Como na tragédia de maio de 24 não se conseguia, se destruiu a vigilância sanitária, não se conseguia ir lá buscar o talonário. Então, o Conselho colocou dentro do seu sistema, garantindo que as receitas fossem auditáveis, garantindo que o médico tivesse que fazer assinatura digital qualificada, aquela validade de cartório. Fez todos os controles, dava o acesso para a vigilância sanitária ou para a Anvisa. E funcionou muito bem até novembro de 2024. Em novembro, a Anvisa, não, vocês não podem mais usar o sistema, vamos voltar para o talonário e para o carimbo. Um retrocesso, porque diminui o controle. Pois é, o digital tem um controle maior. Estimula o mercado negro, estimula essa máfia, estimula essa venda lá. Fazer um papel físico ali, muito mais difícil voltar para a questão do talonário e do carimbo. Muito mais difícil de controlar. Se falsificar um carimbo e um talão... Não, vai lá e tira um xerox lá daquilo ali se usa. Então, o Conselho teve que tirar do ar, por uma determinação da Anvisa, entrou com uma ação judicial, tivemos uma primeira audiência de conciliação com a Anvisa, só que a Anvisa não aceita, diz que quer lançar o seu sistema, mas não sabe quando vai lançar. E a gente tem que voltar para o período, a idade da pedra aqui, que é o talonário e o carimbo. E como é que funciona em outros estados do país? Em outros estados também é o talonário e o carimbo, por incrível que pareça. Nós seríamos pioneiros, então? Nós fomos o pioneiro entre maio de 24 a novembro de 24, só que tivemos que retroceder. Converse com seu amigo médico, com quem você conheça que seja médico, como era bom quando tinha as receitas azuis e amarelas no sistema do Cremers. Mais seguro, sistema auditável e evitável, que é o que a gente precisa, o abuso ou a criação de dependência nos pacientes. Sim, daqui a pouquinho aparece, a gente não quer, né, mas daqui a pouquinho aparece outra enchente, outra situação dessas, e aí vai acontecer o mesmo problema. Daí se volta para o futuro, daí a gente volta para o futuro, e daí passou para o enchente e volta para o passado. É isso, mais ou menos isso. Meu Deus do céu. Bom, vamos falar sobre uma questão também, que as redes sociais são ótimas, excelentes, mas infelizmente a gente tem aí a questão das curas milagrosas, né?
os charlatões ali e tal, que inclusive eu acompanho muito, eu ouço muito YouTube quando eu saio, ando de bicicleta e tal, e aí a gente vê tratamentos e pessoas falando o nome de remédios, inclusive, tipo de tratamento, e seu médico está errado, seu médico isso e aquilo, e a gente vai olhar e não faz a menor ideia de quem é aquele cidadão que está falando aquilo ali. Aí vai ver uma outra coisa, um outro tipo de produto que é vendido junto com uma outra empresa que também ninguém sabe. E aí, como é que o pessoal distingue esses charlatões dos médicos de verdade, presidente? E isso é uma situação muito difícil, porque, infelizmente, a gente vê nas redes sociais, inclusive alguns até médicos, infelizmente, alguns falando médicos, também... falando verdadeiros absurdos, barbaridades, vendendo tratamentos milagrosos, custo ou baixo, falando coisas completamente sem nenhum embasamento científico e técnico, mas com aquele discurso fácil, né? Infelizmente, o estelionatário, muitas vezes, convence melhor que o indivíduo honesto. Clique aqui, preço você vai por ver, 39, não sei quanto. Ou por preço baixo, ou solução dos seus problemas, e acabam convencendo um grande número de pessoas. Para emagrecer, tanto para emagrecer, pra criar cabelo, até a cura do câncer. Cura do câncer. Coisas verdadeiramente absurdas, né? Então, vencer essa barreira e como a gente fazer essa triagem, porque também não podemos fazer Sim, uma caça às bruxas. Censurar as pessoas ou proibir completamente. Não, a gente tem que trazer mais informação de qualidade, que as pessoas façam saber essa leitura crítica, né? E às vezes não saber o caminho mais fácil. Olha, cuidado, né? Eu sei que se eu usar anabolizante, eu vou ficar forte em uma semana. Em uma semana. Só que os para-efeitos que isso vai causar também são gigantescos. Para emagrecer, esses agora. Para emagrecer também. Medicações, vou perder tantos que... Não existe solução fácil ou solução mágica. Então, a principal dica é essa, não caia em soluções mágicas milagrosas. Agora eu estava vendo a questão de emagrecer, eu estava vendo lá, daí o pessoal pesquisando na internet remédios para emagrecer sem prescrição médica. Pelo menos os sites ali que a gente estava pesquisando como jornalistas, aparece ali os efeitos colaterais, entre eles a questão dos rins. Não, toda forma, mais ou menos. Para tomar água demais, e uns dizendo ali embaixo que passaram mal ali tomando aqueles remédios. Não, e pode dizer, tem insuficiência renal crônica, teve casos nossos aqui no hospital que eu trabalho, que fizeram insuficiência renal crônica, tiveram que entrar em dialisar, e tiveram que fazer transplante de rim. Meu Deus do céu! Já aconteceu, claro, são casos mais graves. Mas pode acontecer. Já aconteceu na China, nos Estados Unidos, aqui em Porto Alegre. Então, cuidado com isso. Meu Deus do céu. Quanto tempo a gente tem ainda nesse bloco? Já está terminando o bloco aqui? 9 minutos para terminar esse bloco, presidente. Eu vou perguntar sobre a questão também polêmica, nesses 9, 8 minutos aí que a gente tem. O Conselho Federal de Odontologia quer liberar cirurgias estéticas da face para dentistas, né? A gente está vendo a questão das estéticas hoje em dia, né? O senhor considera que o dentista está capacitado para realizar, por exemplo, uma rinoplastia, como por exemplo? Eles não têm na formação acadêmica, na grade curricular, a formação para fazer uma rinoplastia. Simples assim. Então, é simples assim, é muito simples. Como que vai submeter a um profissional? Isso é mais uma questão que o Brasil não se planeja. Houve a abertura desenfreada de faculdades de odontologia também. Esses profissionais tiveram que buscar o seu mercado e estão buscando invadir outras áreas. Qual é uma área que dá uma receita muito grande, que dá um retorno econômico? A área da estética. Ah, não, mas eu fiz formação, então eu trabalho na face, então eu posso fazer procedimentos estéticos na face. Da cabeça para cima, do pescoço para cima, eu entendo tudo. Fazendo aplicação de toxina botulínica, cirurgia de pálpebra, cirurgia, até alguns absurdos, cirurgia de nariz. Nariz, isso. Não tem, infelizmente, eles não têm na sua formação acadêmica, curricular, essa formação. Então, para fazer esses procedimentos, procura um cirurgião plástico, um dermatologista. Porque, infelizmente, não submeta a um risco desnecessário. E, muitas vezes, tratar essas complicações é muito difícil. Sim, né? E é simples, é questão da formação mesmo. É questão da formação, não queremos entrar, não. Médico é melhor que dentista. Não, exatamente. Dentista é pior que médico. O farmacêutico é pior que o médico. O enfermeiro é menos. Não. Todas as profissões são essenciais e fundamentais para um sistema de saúde funcionar de forma adequada. Só que cada um dentro da sua área de expertise. Os enfermeiros na sua área, os médicos na sua área.
Então, isso é claro. Então, se eu respondendo, pergunto, não tem, infelizmente, os conselhos profissionais, como são eleitos pelos seus pares, infelizmente, como na própria política acontece, acabam adotando medidas populistas como essa. Muito bem. Presidente, falando sobre a situação também complicada aí, que é o impacto, a gente comentou ali antes, ali, das terceirizações excessivas no serviço de saúde do município, né? E qual é a atuação e a atual situação do IP Saúde, por exemplo? São duas perguntas extremamente importantes. A primeira delas, a questão da pejotização na área da saúde. Pejotização. A pejotização é verdadeiramente uma coisa nefasta que está acontecendo em todo o Rio Grande do Sul, em todos os municípios, está acontecendo em todo o Brasil. Que é o quê? É o intermediador na área de saúde. Como Os assim? Municípios, por exemplo, município de Porto Alegre, município de Canoas, município de Muitos Capões, todos os municípios, não faz mais concurso público para médicos. Eles contratam uma pessoa jurídica que vai gerir o serviço e essa pessoa jurídica contrata os médicos. Contratos médicos com CLT, não. Obriga os médicos a criar uma PJ para atender dentro do sistema. Então, o que é? É um indivíduo que não tem segurança jurídica e trabalhista nenhuma, que é contratada como se fosse uma PJ. Então, não cria um vínculo nenhum com a sua localidade. E a gente está vendo em vários municípios 4, 5, 6 meses de atraso para os profissionais. E aí? Então, essa pejotização é um absurdo. É mesmo que vamos agora terceirizar Poder Judiciário? Pois é. E na área da saúde vamos terceirizar o serviço de saúde? Não se pode. Então, e a gente está vendo o caos agora, o colapso do sistema de saúde, sem profissionais para atender, mesmo tendo os profissionais disponíveis no mercado. Por quê? Porque os profissionais estão recebendo. A gente volta àquela situação. Eu não sei quem é que estava falando esses dias, que o médico estava sem receber das prefeituras, pequenas prefeituras do interior do estado. Isso. Inclusive estava deixando o aluguel da casa, do apartamento, porque estava com salário atrasado desde janeiro, dezembro. Não, isso tem tem várias localidades, municípios de pequeno, médio e até grande porte, sem pagar. Eles pagam para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica às vezes some e não paga o profissional 4, 5 meses. Gente. E o profissional tem que ter lá na ponta. Então, isso é um verdadeiro absurdo, é um descalabro que está acontecendo, essa pejotização, tem que criar uma pessoa jurídica para poder atender, que daí não ganha garantia de férias, 13º. Mas também, por outro lado, não tem garantia que o profissional vai receber. Não vai receber e não cria um vínculo com aquele profissional. Como é que era ter um profissional, mas é pequeno porte? Qual é a segurança que aquele profissional vai ter? Então, nós urge-se a criação de uma carreira de Estado para médicos. E a questão do IP Saúde, como é que está a questão do IP Saúde, presidente? O IP Saúde continua com valores extremamente defasados. Continua? Continua ainda, ele já teve uma melhora, só que é mesmo assim, melhorou 200%. Sim, melhorou 200% sobre porque nada. Ficou, sobre um nada. Essa é a questão. Então, o IP tem que retomar, já melhorou, teve grandes avanços, mas tem que avançar ainda mais para ser minimamente competitivo e para o profissional que atende a IP consiga manter o seu consultório. Senão está acontecendo que os profissionais médicos não estão atendendo mais pelo IP. Não estão querendo atender mais pelo IP. Não é nem por porque não tem vantagem, não, é porque atendendo pelo IP ele não consegue ter o ganho real. Não consegue se sustentar com aqueles ganhos vindos do IP. Mas é bom que o IP está conversando e está querendo fazer a melhora desses honorários. E o IP é responsabilidade do Estado? O IP é responsabilidade do governo do Estado, do Poder Executivo Estadual. Que gerencia esse recurso. Que gerencia o IP. Claro, tem questões que o IP não é um plano de saúde. O IP é regido por uma lei estadual. Então, o que isso é? O IP não tem que seguir as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS. Tá. Ele não é como se fosse um plano de saúde, Sim. Não. Ele é uma empresa pública que presta esse serviço por uma lei estadual. Porque tem as internações, tem os exames... Tem o IP, tem a questão de internação, tem a questão de honorários médicos, de procedimentos cirúrgicos. E aí também a mesma situação de Parece que também, daí, claro, essa questão dos hospitais, deixamos os hospitais, sim. Mas pela fala até da Santa Casa de Porto Alegre, que muitas vezes fica nessa queixa que o IP não paga, os valores são defasados, e vários outros hospitais falam isso. Então, quase as entidades hospitalares e entidades médicas se unem nessa busca por melhores recursos.
Que coisa séria, né? E lembrando que o IP são quase 1 milhão de beneficiários no estado do Rio Grande do Sul, né? 1 milhão? Quase 1 milhão de beneficiários. Calculando que a nossa população é de 11 milhões de gaúchos. Então, é importante o sucesso do IP. Porque imagina se o IP vai numa situação mais precária, ainda mais. receber o Sistema Único de Saúde do estado do Rio Grande do Sul, receber 1 milhão de vidas de uma hora para outra. De uma hora para outra. Meu Deus do céu. Quanto tempo já terminamos aí o bloco, produção? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar então, a gente tem questões aí depois para a gente continuar aqui dos benefícios da Educa Saúde, né, Educa Mais Saúde, e também sobre a questão aí da contratação do Mais Médico. A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo a sua audiência, a sua parceria, sempre lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano e Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade, né? A revista Em Evidência na política dos negócios, quem faz está em evidência. Convido você a nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, todos os programas ficam lá e os bastidores lá no nosso perfil no Instagram, né? Estamos falando hoje sobre medicina, mas também sobre saúde, com o presidente do CREMERS, o Dr. Eduardo Trindade. Falamos sobre vários assuntos aqui, a questão da falta de médicos, a questão das fake news, a questão dos cirurgiões, cuidado aí com a questão dos charlatões, desculpe, nas redes sociais. E eu quero perguntar agora para o presidente a questão dos benefícios, né, que possuem o Educa Mais Saúde, que é um programa de atendimento em telemedicina dentro das escolas de ensino fundamental da Prefeitura de Porto Alegre. Sem dúvida alguma, é uma bela iniciativa, porque nós temos que trazer, essa questão tem que andar par e passo, a educação e a saúde. E educando desde lá das primeiras idades, trazendo essa formação de conhecimentos básicos de saúde, sem dúvida alguma, é um belo projeto que vai apresentar resultados, né? Sem dúvida alguma, né? A gente já tem a questão de escovar os dentes, aquela questão... Sim, daquelas pequenas coisas, tem vários aqueles programas, juntar assistência social, sim, educação e saúde é fundamental. Sim. Vamos dizer, independente, não está se fazendo proselitismo político, nem defendendo político ao B, mas aquele programa Primeira Infância Melhor, sem dúvida alguma, que pegou de crianças de 0 até os 7 anos, fez o acompanhamento dessas crianças, mostrou resultados em todos os sentidos. Diminuição da mortalidade infantil, melhora nos resultados escolares, diminuição da evasão. Então, esse acompanhamento global é muito importante. E trazer essa educação dos conceitos de saúde, sem dúvida alguma, são fundamentais. Maravilha. Bom, queria saber a avaliação, a gente já falou sobre isso, sobre as regras para a contratação do Mais Médico. Hoje ainda entrevistei uma infectologista, só falando uma coisinha que não tem a ver, mas tem a ver, uma infectologista, a gente está falando sobre a dengue. Ela até estava brincando comigo eu perguntei se tem vacina para dengue. Tem vacina para dengue também, só que não tem disponível vacina para dengue. Até ela brincou, se você for se vacinar, você está na idade, você me chama que eu também vou vacinar. Quero vacinar. E ela é uma profissional de saúde, uma infectologista, né? Que depois da pandemia todo mundo virou um pouco de infectologista. Todo mundo tem conhecimento. Também teve conhecimento, se formou assim em infectologia, né? Mas a questão das regras aí, falando das pessoas que defendem a contratação do Mais Médico justamente no interior, porque não tem médico no interior do estado. Nós já falamos sobre isso. Né? Nós estávamos falando um pouco sobre isso, é que o Brasil não é um país, infelizmente, o Brasil tem que se tornar mais sério. Isso não estou falando sim, da política, governo federal, governo estadual, municipal, em todos os níveis. A questão da saúde, infelizmente, acredito que a maioria da opinião pública, o Brasil pensante, não precisa do Sistema Único de Saúde, na maioria das vezes, sim, ou consegue ter acesso, até pela questão do conhecimento, mas a dona Maria e o seu João lá, semi-analfabetos, não conseguem entrar no Sistema de Saúde. Não. Então, isso é precário. Por quê? E o sistema de saúde cada vez funciona menos, e funciona pior. Por quê? O Brasil, é importante que toda a população se atente sobre isso.
O formato que é feito o SUS, que é um sistema belíssimo, talvez Sim. seja o maior sistema de saúde pública do mundo, de forma de saúde integral, de forma igualitária, tem essa questão de equidade no SUS, só que é um sistema que não privilegia a baixa complexidade, ele privilegia só a alta complexidade. Todo mundo quer prestar o serviço da alta complexidade. Sim. Nós temos 10 centros de transplantes, mas Sim. enquanto isso nossos postos de saúde não funcionam. Pois é. São extremamente mal remunerados. E no posto de saúde que a gente consegue resolver 80%, 90% dos problemas que a população precisa. Pois é, né? Como é que a gente melhora a superlotação do Clínicas, Eu vejo do muito- Conceição, da Santa Casa? A UBS ali, eu vejo muito ali, a Unidade Básica de Saúde, que trabalha em conjunto com o próprio Clínicas. Que é ali. um exemplo modelar. Sim. A UBS do Clínicas acaba não precisando mandar pacientes para o Clínicas que ela consegue resolver. Sim, resolver ali. Ou os pacientes que ela manda é uma minoria. Sim. é Só verdade. que a UBS é um modelo que a gente tinha que ter milhares de UBS, como Sim. a UBS Santa Cecília. Sim. Só que nós não temos. Sim. Porque ninguém quer fazer. Atualmente, emergência hospitalar e unidade básica de saúde é o primeiro emprego do médico recém-formado. Muitas vezes ele nem quer estar ali, ele está ali porque precisa ganhar dinheiro. Eu vejo o sistema final do curso ali, a gente é atendido muitas vezes por um profissional que daí vai falar com outro Mas profissional. ali é um pouco diferente. Ali, daí a questão, porque ali, como passam os alunos da Isso. faculdade de medicina, Isso, são sim. doutorandos, que estão nos Isso. últimos anos. Perfeito. No seu estágio, como Perfeito. no estágio de doutorandos eu tenho que passar em todas as áreas, vai ali um atendido para o estudante de medicina que vai discutir depois com o seu preceptor. Mas o que eu estou falando é diferente. Não, o indivíduo já se formou. Tá. E daí ele quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Ah, não, qual é o primeiro emprego do médico numa emergência? Não, emergência, o poder público contrata esse médico. Sim. Porque ele quer, na verdade, ele quer só mascarar, mostrar atendimento. Sim. Enquanto, na verdade, tem que trazer soluções. Então, nas emergências, ser atendido por médico emergencista, aquele médico que fez faculdade de medicina e depois fez uma residência de 3 anos na área de medicina de emergência. Nas unidades básicas de saúde, o médico fez faculdade de medicina e fez uma residência em medicina de família e de comunidade, porque daí ele vai conseguir, ele vai querer se fixar naquele local. Tendo vínculo com a população, ele vai resolver os problemas daquela população. Sim. O médico emergencista com boa formação vai saber diagnosticar, fazer indicação de Sim. exame. Não ser aquele médico lá recém-formado, que talvez nem queria estar ali, e só está ali premido pelo sistema. Sim, sim. Então, a gente tem que melhorar. Só que o poder público não, ele quer contratar um médico baratinho a preço vil. Para resolver, Eu mascarar. quero sal, enquanto qualquer lugar é barato. Mascarar. Então, isso que a gente tem que combater. Cobrar que o poder público, municipal, estadual e federal faça uma saúde de verdade, mas não é o que ele faz. Ele só quer mascarar milhões e milhares de atendimentos sem uma estrutura adequada. Como é que está a questão dos leitos em Porto Alegre, presidente? A gente tem aí, tivemos fechamento de hospitais, no final das contas, aquele da Ubra ali, que era da Álvaro Alvim, perto da minha casa ali, acabou virando um empreendimento, a prefeitura acho que acabou largando aquilo ali. Lá na Zona Sul tínhamos ali problemas também. Como é que está a situação dele? Não, o Hospital Parque Belém fechado, o Hospital isso. Beneficência Portuguesa fechado, fechou do Portuguesa. Álvaro Alvim, Isso. o Hospital Porto Alegre ele também Pois em situação é. precária. Pois é. Mais uma vez, faz isso. Hospitais que tratam média complexidade acabam não tendo financeiramente vantagem. vale a pena, vantagem. Então, acabam tendo prejuízos trabalhistas, prejuízos financeiros, acabam fechando. Só que esses leitos fazem falta. Pois é. Vocês viram essa semana agora que passou, 340% de ocupação na UPA Zona Norte. 340% de ocupação. Gente, que é isso, gente? Tempo de espera de 8 horas. É para deixar o médico louco também Eu está falo, atendendo é lá. louco para atender lá. Eu trabalhei lá na UPA Zona Norte. Agora o tempo de espera no inverno vai ser o quê? 12 horas? 24 horas? Agora tem as Porque doenças agora- respiratórias Não, e vai e frio. piorar. Então Sim. já está Velha e ruim. criança. E vai piorar. Não, e atingindo a população. Então tem que reforçar. Nós precisamos de leite de retaguarda. Por onde é que os pacientes vão internar? Nós fomos visitar lá o CREMERS, o Conselho Regional de Medicina. Eu fui lá junto com as Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Agradecer até a comandante Nádia, que disponibilizou, junto com a COSMAN, Comissão de Saúde, presidida pela vereadora Tani Sabino. Fomos lá no pronto local. atendimento da Bom Jesus, está o local. Pacientes internados lá há 8 dias, há 9 dias. Meu Deus.
num pronto atendimento. Meu Deus, que era para atender e Que era para atender, mandar olha, embora. ou mandar o paciente retornar do seu domicílio, ou o paciente internado no numa instituição hospitalar. Só que se não tem leito, superlotado. E agora se recebeu a semana a informação que vai se fechar o hospital aqui de Sapucaia do Sul, fechar 60 leitos, e uma queda de braço entre o governo do estado e o governo municipal. Pois é. Em quem perde a população, que não sabe a insegurança, e os médicos que são para-choque do sistema. Que ficam lá tendo que ouvir e realmente a pessoa briga. Porque entra ano e sai ano, entra a eleição, na verdade sai a eleição, a saúde é pilar de uma campanha, qualquer campanha política, a saúde é pilar. O sujeito vai tanto para prefeito, não estou falando de partido, nada, para governo do estado, para presidente da república. Vou resolver o problema da saúde, vote em mim que o problema da saúde vai ter mais, o que é para resolver? Vai ter mais médico e vai ter mais hospitais. E a cada 4 anos, seja para governo estadual, ou seja para governo municipal, ou poder federal, eles vão resolver o problema da saúde. Mas nunca resolve. Nunca resolve. É porque não gastam nem os percentuais é. estabelecidos na legislação. E, daí ficam resolvendo aquela política rasteira. Não, quem é que eu vou nomear para o segundo escalão da empresa pública municipal de apertar prego? Isso. Daí eles ficam se dividindo lá, não, quem é que eu vou nomear para que tal setor? E a saúde em si, na prática, gerida de uma forma extremamente precária, ou não com a seriedade que se precisa. E fechamento de lei? Eles assumem e daí já viram as costas para a saúde. Já no outro dia já não... No dia seguinte já não vira. Já não e a saúde, ninguém. Os médicos alijados do processo decisório da saúde. Pois é, a técnica, por isso que nós estamos combatendo cada vez mais, o Conselho quer estar mais presente de forma política, não político-partidária, mas de forma política para cobrar organização. Isso. Independente seja partido com viés A ou B, mas temos que cobrar e tratar saúde e medicina com seriedade. E não é tratado. Mas o fechamento dos leitos é assustador, porque a população agora deu uma parada, diz que a população vai parar de crescer. Mas, de qualquer maneira, a proporção de fechamento de leitos é uma coisa impressionante. Mas nós tínhamos mais leitos com uma população menor. Tudo bem que nós estamos querendo internar cada vez menos. Okay. A população, sem dúvida, porque a população cresceu, então nós precisamos. Pois é, agora se ampliou o hospital de pronto-socorro, mas que é um hospital... Irá se ampliar o hospital de pronto-socorro. Estamos nessa luta que o hospital de pronto-socorro consiga ampliação agora. Que merece. Que merece mas também não é muito... de internação também, não é? Só que não é um hospital de internação, não é um hospital... Não vai ser retaguarda para as unidades de saúde, para UPAs, para as pessoas internadas. Não, um hospital que a pessoa tomou um tiro, sofreu um acidente, vai ser levada para lá, e depois encaminhada para o hospital. Encaminhada para o outro. Mas imagina se essa retaguarda não funcionar. E está assim na questão dos postos? Está assim na questão dos postos. Atualmente, a fratura exposta, o cara consegue operar no plantão. Mas o paciente que não tem a fratura não exposta, tem que operar de forma eletiva, já não se consegue operar. Bom, só para a gente temos 3 minutos, doutor Eduardo Trindade, e agora tem o frio de novo, vai vir de novo. E agora a gente tem a dengue também, né? Além das doenças respiratórias tradicionais, que eu, como jornalista, a gente já brincou, isso infelizmente é sério, né? Não é brincadeira, mas se pegar uma matéria minha de 10 anos atrás, vai se falar no inverno com a superlotação das emergências por crianças e idosos por doenças respiratórias. E agora já está 300... E o planejamento, cadê? Pois é. É isso que a gente fala, de forma reiterada, todo ano vai ter, não é uma questão, que susto, que surpresa. Ficou frio. Se a gente pegar uma matéria de 20 anos, 30, 40 anos atrás, recrudescimento das doenças respiratórias do inverno. No Rio Grande do Sul. E o planejamento não tem, o fechamento de leitos e superlotação. Vai de novo, Acredita, porque os gestores, como não precisam do Sistema Único de Saúde, não acabam vendo aquela realidade. Se preocupa, realmente, né? Tem que se preocupar. Está superlotado, a população está lá quebrando tudo. E vai de novo, Mas a população tem que cobrar isso, é importante. A questão de cobrar saneamento básico, cobrar essas coisas. Não cobrar só maquiagem, que infelizmente a própria população acaba querendo medidas só. Que é um médico... transitórias ali. Com todo respeito, falar castelhano ali, mas... Infelizmente, até muitas vezes a população tem que cobrar uma medicina de qualidade, não uma medicina de fast food, que é o que todo mundo quer. Não, vou lá, resolvo o problema. Mas eu não parei de fumar, eu não cuidei, não baixei de peso, eu não faço atividade física. É verdade. Sabe que esses dias eu fui lá nos meus exames lá, vou tomar remédio para aumentando a minha próstata, está aumentando ali, 58 anos ali também, um pouquinho de colesterol ali e pressão alta. E aí tem que voltar lá de novo. Não, e muito mais que voltar e tomar um remédio, tem que fazer todas as medidas que podem ir. Falar do exercício físico, remédio, cuidar alimentação. Na dieta,
a alimentação, isso é muito mais importante. Só que assim, a gente sabe que a prevenção é muito difícil. Tá aí, tu tem um exemplo prático aqui. Pronto, contei pro doutor aqui. Depois eu vou conversar com ele fora do ar. Presidente, doutor Eduardo Trindade, muito obrigado por conversar com a gente aqui mais uma vez. Para esclarecer, né? Não adianta também a população ficar se debatendo, não saber para que lado vai cobrar. Vai cobrar, né? Sigam o conselho, então peço para seguir os conselhos das redes sociais. O conselho não é dos médicos, o conselho Sim. é dos médicos para a sociedade. É um órgão de proteção social criado por lei. Nós somos uma autarquia federal que tem por bem julgar os médicos e defender a boa medicina. Isso é muito importante. Maravilha. Vou mostrar aqui para encerrar aqui também, ó, direto aqui da TV para as páginas da revista Em Evidência. Tá aqui, ó. Medicina também é luta, né? E luta pela população, não é como a gente falou aqui, não é luta partidária. Não é luta partidária, não é aquela luta puramente sindical, não é uma luta para defender a melhor medicina para a população. Maravilha. Obrigado mais uma vez, viu, doutor Eduardo? Parabéns pelo trabalho aí. Agradecendo a você de casa também. Muito obrigado pela participação, tá bom? Se cuidem, cuidem da saúde. Fiquem com Deus e até a próxima.